paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo para mais uma videoaula de apoio aos professores da Escola Bíblica Dominical. É com grande satisfação que nos reunimos sempre para compartilhar um pouco mais do conteúdo sobre cada uma das lições da Escola Bíblica. Estou neste momento junto com o nosso amado irmão, professor Henrique, de Parque João Ramalho, que estará neste bate-papo neste momento. Estamos estudando a lição deste trimestre como tema geral, o sublime amor de Jesus, nas palavras de João. E hoje o tema é a lição de número 9, que aborda sobre o amor de Jesus não nos isenta de sofrimento. Baseado na passagem ali no Evangelho de João, capítulo de número 11, que trata da ressurreição de Lázaro. Então veremos pontos importantes nesse grande milagre, o último grande milagre público no ministério do Senhor Jesus em carne. E como sempre, Jesus ele tem seus propósitos em tudo que faz. Veremos grandes lições neste milagre de Jesus. Cada palavra, cada ato de Jesus, ele sabe o que está fazendo. E até o que ele não faz de imediato, ele também quer nos ensinar alguma coisa, porque algumas curiosidades nesse milagre foi justamente a espera, a demora aparente aos olhos humanos, ele não atender imediatamente o pedido de quem pediu e enviou lá uma necessidade para ele. E vamos, nesse bate-papo, olhar para esse grande milagre que Deus fez tremendamente, impactou muita gente, que foi a ressurreição de Lázaro. Então vamos iniciando então já nesse tema geral, que é o amor de Jesus não nos isenta de sofrimento, que é um grande questionamento do ser humano sempre, eu estou servindo a Deus, eu estou agradando a Deus, Ele vai deixar eu sofrer? Se Deus é bom, Ele vai permitir o mal na minha vida? Se Ele ouve oração e a oração tem poder, eu vou orar e Ele vai me atender agora, sempre, cada vez que eu clamar? São questionamentos, meu Henrique, que com o tempo nós devemos aprender que só o Senhor é perfeito e sabe como trabalhar. Um ponto importante de entendermos, até pegando o gancho do título, o amor de Jesus não nos isenta de sofrimento, é que essa temática do sofrimento é uma constante dentro do texto bíblico. A gente tem um grande expoente que é Jó, que passa por um período completamente complicado de sua vida, mas sendo ele um dos maiores exemplos de pessoas que passam por sofrimento, a gente percebe na sua declaração máxima de que havia algo além daquele momento que ele passava, e ele direcionava isso a Deus. Então é interessante olhar para essa temática pensando da seguinte maneira, o nosso sofrimento, a nossa percepção do sofrimento, ela é muito aquém daquilo que Deus pode fazer por meio dele. Então é algo que a gente precisa estar trabalhado e pensar. Verdade, desde o princípio, quando Deus permitiu a possibilidade do mal, ao dar o livre-arbítrio para o homem, ele iria, a partir do pecado, conhecer o bem e conhecer o mal. Então o mal já estaria no meio da humanidade, no meio da terra, o mal estaria sempre presente, e existindo o mal, o justo ele sofre, o justo padece algumas coisas por estar neste mundo. Tanto que na primeira família já acontece uma injustiça, um filho faz um culto agradável a Deus, outro filho fica com ciúme, vai e o assassina. Então o justo assassinado. Então a Bíblia já começa com uma polêmica: o justo agradou a Deus e morreu, e o ímpio continuou vivo. Então, aparentemente, uma injustiça, um sofrimento na vida de alguém que não deveria sofrer. E então a gente vai observando que nem sempre, por agradar a Deus, a pessoa vai estar isenta do sofrimento, vai estar livre. E a gente vai observar essa narrativa de João 11, uma família que foi amiga de Jesus, uma família que recebeu Jesus na sua casa. Estava lá as irmãs e Lázaro, Jesus andava no meio das pessoas e deve ter se hospedado várias vezes, talvez nesta casa, com eles. Eles poderiam ficar todos orgulhosos. O Jesus que cura todo mundo está na minha casa, é meu amigo íntimo, vem aqui, eu estou tranquilo, não vou passar
por doença, porque Ele está aqui comigo, né? Se alguém for sofrer, é outro que não recebeu Ele. Se alguém for sofrer, é outro que não crê nos mandamentos dEle, não obedece. Mas, por incrível que pareça, justamente essa família amiga de Jesus passa por um sofrimento de o seu irmão Lázaro padecer uma enfermidade e passa-se os dias e essa enfermidade piora, né? Uma coisa que é interessante ainda dentro dessa percepção é que é o seguinte, né? Nós observamos que dentre todos os lugares que Jesus poderia ir, o comentarista Barclay, ele coloca que Jesus ele tinha um porto seguro, um descanso em Betânia. E justamente aonde? Na casa de Lázaro, Marta e Maria. Então, ou seja, se havia um lugar para descansos de pés cansados, esses pés cansados eram de Jesus, lá era o local. Então, não havia um outro lugar onde ele era ele era melhor recepcionado, aonde ele provava e gozava de melhor hospitalidade que não em Betânia. Então, isso traz um peso muito alto nessa narrativa de João, no capítulo número 11. Tanto que, se a gente observar, como o irmão Éden comentou, Lázaro está enfermo e uma coisa que é interessante, no versículo de número 3, as irmãs mandam um mensageiro dizer assim: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Então, ou seja, aquele que você realmente considera como amigo, aquele que você demonstra de fato afeto. Aqui onde é o seu porto seguro, a doença bateu. E agora, Senhor? Aquele que está enfermo, aquele que amas está enfermo. Você não pode vir aqui, não? Então elas tomam a atitude certa, vão procurar Jesus. Falar com Jesus. Então a atitude certa. Então elas receberam o Salvador, eram íntimos do Salvador, amavam o Salvador e na hora da necessidade pediram para Ele, ou seja, está tudo certo. E por que Jesus, de uma maneira surpreendente para quem estava ao redor, não vai de imediato. Espera mais um dia, espera mais o segundo dia. Então, aparentemente, quem olha diz: Jesus não está dando importância, Jesus não está dando devida atenção para um pedido, para um clamor de um amigo. Né? Ele atende tantas pessoas, um amigo. E são questionamentos que o servo de Deus pode ter, pode passar. Né? Eu estou servindo, estou cooperando, estou fazendo a obra, estou sendo fiel. E agora aconteceu, eu estou orando, não estou tendo resposta. Estou, então, aumentando agora o nível de oração para jejum, para propósitos, para campanhas. Eu estou intensificando e não está chegando resposta. Né? Porque a gente vê essa demora de Jesus em ir até lá. E, às vezes, nós podemos também ficar pensativos, né? Refletir. Né? Cadê Jesus? Que eu tanto tenho um relacionamento, eu já sou amigo, já sou íntimo, né? O servo, olha, de repente eu posso olhar a palavra que fala o poder da oração, o efeito da oração, promessas para os que temem ao seu nome, né? E mesmo assim pode existir situações onde a vontade de Deus, que é soberana e os pensamentos dele são mais altos que o nosso, ele pode decidir que não é a hora de agir. Ele pode decidir que não é o momento de agir, ou ele pode decidir que a forma que eu quero, que eu espero, não é a forma que ele quer agir. Interessante que o irmão Hernandes Dias Lopes, quando ele faz o comentário sobre esse texto, ele comenta que é muito difícil combinarmos o nosso tempo com o tempo de Deus. Ele coloca que é muito difícil nós tentarmos conjugar a nossa percepção, que é Cronos, com a percepção de Deus, que é Kairos. E a percepção de Deus, ela atende, tal como ele gosta, o irmão Hernandes Lopes, ele gosta de usar no seu comentário, Deus atende a sua própria agenda. Deus atende o seu próprio propósito. E interessante dentro desse texto que o mensageiro é enviado e a situação se agrava na vinda do mensageiro. E quando o mensageiro chega, uma boa parte dos comentaristas coloca que Lázaro já tinha morrido. Então, ou seja, quando o mensageiro chega, Lázaro já tinha morrido. Jesus manda o mensageiro de volta e manda o mensageiro de volta sozinho. Jesus fica mais 2 dias aonde ele estava. E quando ele manda esse mensageiro vazio, o interessante é que Jesus sempre dá uma resposta.
Por mais que não venha o desejo do meu coração de imediato, não venha o que eu almejo, o que eu quero de imediato, ele nunca me deixa sem resposta. O versículo de número 4 coloca isso. Ele coloca assim: Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, ele não foi, mas ele levou uma resposta. Vai lá e tranquiliza o coração de todo mundo. Só que mais pra frente a gente observa que essa resposta ela não acalenta. Porque a realidade era uma e a resposta de Deus era outra. E é basicamente o que o irmão Eden colocou aqui. É muito complicado você estar ouvindo de Deus que a situação vai mudar, que você será visitado, que você será curado, que o seu casamento será restaurado, e cada vez mais que você intensifica as orações, intensifica a busca a Deus, a coisa degringola. É verdade, né? Elas estavam agora diante de duas informações, né? Uma é a palavra de Jesus, dizendo: olha, não é para a morte, é para a glória de Deus. E de repente está lá, o irmão acaba de falecer, acaba de morrer. Ué, uma palavra dizendo que não é para a morte, mas eu estou vendo a morte, então meus olhos veem uma coisa, mas a declaração de Deus é outra, então eu tenho que viver pela fé, eu tenho que depositar a fé. E Deus muitas vezes permite situações onde deveremos exercitar a fé. A diferença será a fé, a diferença de prosseguirmos, estarmos de cabeça em pé, será a fé. Por exemplo, nós podemos olhar Abraão, que teve essa mesma situação. Perfeito. Deus dizendo: eu vou dar um filho, você terá uma descendência numerosa. E aí passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, e a cada dia, se ele olhar para si mesmo, ele vê um corpo envelhecendo, debilitado, enfraquecendo, sua virilidade indo embora. Olha para sua esposa, de idade, não tem mais, o que é citado como os costumes das mulheres, não está menstruando mais, não está o seu organismo, né, no ponto ideal para uma gestação. Então ele olha para ele, olha para ela, e é uma coisa totalmente contrária do que Deus disse. Então, muitas vezes devemos tão somente confiar na promessa, na presença e na palavra de Deus, ainda que tudo ao redor diga o contrário. Eu acho que esse é um dos maiores desafios para quem realmente estabelece um relacionamento com Deus. Porque mais para frente aqui, ainda dentro do tópico 1, o irmão comentarista da lição, o autor da lição, ele coloca que nós sofremos uma influência muito grande do evangelho triunfalista dentro da igreja. Esse evangelho triunfalista, ele acredita fortemente que nós devemos viver uma vida regalada de bênçãos e prosperidades. E a ideia do sofrimento, ela é suprimida dentro dessa estrutura do evangelho triunfalista, que praticamente é um reboque, né? Ela vem rebocada por uma mensagem de teologia de prosperidade. Então, todas as vezes que eu recebo inputs nos quais eu devo colocar Deus na parede, eu devo consumir o melhor da terra, eu estou aqui para viver a melhor situação do mundo, eu acabo anulando a dinâmica do sofrimento. E estudando a palavra de Deus, nós percebemos que o sofrimento, independente do seu nível de relacionamento com Deus, muito mais aquele que é amigo, o sofrimento sempre ele é didático, ele sempre é um reforço à fé. E uma coisa interessante dentro desse processo é que o irmão Eder citando Abraão, eu me recordo que Abraão levou 25 anos para abraçar a sua promessa. O texto de Romanos 4 diz que ele foi fortificado na fé dando glória a Deus. E depois ele ainda é citado em Hebreus, no capítulo número 11, ele é citado como sendo um dos heróis da fé, mesmo porque, por duas coisas, acreditou, ouvindo uma voz que falava, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vou te fazer uma grande nação, e ainda acreditando que ele seria esta grande nação. Lembrando que esse homem é o homem que é chamado amigo de Deus. É esse homem que depois, Deus, quando vai destruir Sodoma e Gomorra, ele chega lá no texto de Gênesis e fala o seguinte: posso ocultar alguma coisa de Abraão, sendo que ele vai ser uma grande nação? Então, ou seja, Deus sente prazer em comunicar as suas verdades aos seus amigos. Deus sente prazer no relacionamento com seus servos. Mas, tal como o irmão Eden colocou, por ocasião do pecado e por ocasião de estarmos ainda neste mundo, é inevitável que o sofrimento venha. E Deus, ele trabalha por meio do sofrimento de uma forma tão poderosa no meio daqueles que experimentam isso, né? Romanos 5 vai dizer, no versículo de número 3,
que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência. Então, a tribulação vai promover um aprendizado, um crescimento, um amadurecimento, uma purificação, né, como um metal no fogo, e processos como esses são realmente, como bem citado, pedagógicos, são ensinadores. E Jesus vai usando sempre cada situação para nos aproximar mais dele. O apóstolo Paulo, quando questiona, mas esse espinho na carne, esse sofrimento, mas como assim? Vem algo contra a minha vida, eu oro e isso não sai. E aí depois ele compreende que aquela voz de Deus vem e diz para ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, um dos objetivos da sofrimento, da tribulação, da dor, da enfermidade, é para que na nossa fraqueza o poder de Deus seja aperfeiçoado, a nossa dependência dele seja maior, a nossa busca a ele seja mais intensa, e assim nos achegamos mais do que nos tempos confortáveis, né? O interessante desse ponto, tal como o Moeda colocou, a gente já percebe o seguinte, né? A gente já colocou aqui dois porquês do sofrimento, né? O primeiro é porque é uma situação que nós estamos sujeitos em virtude do pecado. O segundo é porque o sofrimento em si ele é pedagógico, e tal como o último exemplo que o irmão Eden colocou, nós aprendemos com isso e somos aperfeiçoados. Um terceiro que é o mote desse texto de João 11, é que o sofrimento, o sofrimento ou quaisquer situações que o povo de Deus passe, qualquer coincidência com a realidade é o acaso aqui do comentário, o sofrimento nos conduz à glória de Deus. Seria um terceiro ponto de por que sofremos. Porque o sofrimento ele nos propicia a enxergar a enxergar, a reconhecer e a perceber a manifestação da glória de Deus. Seria, acho que, um terceiro ponto interessante a colocar aqui. Já indo de encontro ao nosso texto de João 11. Uma coisa que não é fácil, essa prática de esperar também, porque chega aí a notícia de Jesus, ele disse que é para a glória de Deus. Então, ainda que eu tenha fé, então eu vou esperar. Ele está chegando. E passa mais um dia e outro dia. E esse esperar é uma prática não fácil, né? Vai dizer para quem que está lá no leito de enfermidade: olha, espera, que sabe esperar, né? De repente a dor, a doença, tudo piorando, né? Fala para alguém que está vendo sua família ainda um caos, um filho ainda no vício, o marido ainda perdido. Então, falar: olha, espera, não é fácil. Então, é uma tarefa, é uma vivência, às vezes dolorida, às vezes difícil. Então, Jesus é aquele que sabe, compreende, mas ele sabe como fazer, a maneira de fazer. O povo de Israel ali também sofreu por muitos anos a escravidão no Egito. Quando chega a mensagem do libertador, eles ainda têm que esperar. Olha, chegou o libertador Moisés. Mesmo assim, as cargas pioram, a dificuldade aumenta, a resistência de Faraó está lá ainda. Então, ainda que estivesse perto, mas ainda tinha que saber esperar. Ainda que Deus falou que estou chegando, tinha que saber esperar. Ainda que alguém fale: olha, estamos orando, Deus já falou que vai agir, mesmo assim tem que esperar mais um pouco. Nós não sabemos como vai ser esse agir, a maneira desse agir, né? E algumas coisas são tão rápidas, Jesus pode fazer. Alguns foram: Jesus, me socorre. Ele: ok, uma palavra agora, vai lá. Ok, um toque aqui agora. Sim, então ele pode. Mas aí entra por detrás os soberanos propósitos, né? Um exemplo, né? Muitos historiadores comentam que uma crença lá dos judeus é que um homem, um servo de Deus, um justo, pode orar e um dia ressuscitar alguém. Teve profetas no passado, teve Eliseu, que oraram e houve a ressurreição. Então eles tinham lá uma crença: olha, em 3 dias pode acontecer ainda a ressurreição. 3 dias, no quarto já é impossível. Somente Deus, né? Só Deus. E Jesus, né? Chegando no 4º dia, né? Pode ser, né? Uma possibilidade ele demonstrar que ele é mais do que um profeta, mais do que um servo de Deus comum, mas o próprio Deus, o Messias, o Cristo. Porque a intenção sempre do milagre não é apenas o milagre, mas que as pessoas creiam, que as pessoas se convertam, que as pessoas sejam salvas. Então ele demonstrando que ele é o
próprio Deus, é o Messias, as pessoas iriam crer em algo maior, né? Então, o propósito é sempre maior. Então, cada milagre é Jesus ensinando, como ele toca lá no cego, que vive na escuridão, para ensinar, olha, eu sou a luz da vida. Como ele fala para a mulher que vai buscar água, ele, olha, aqui agora você vai experimentar a água viva, que flui de dentro, né? Para aqueles que ele multiplicou o pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele aproveita uma oportunidade para ensinar grandes e profundas lições. Então ele estava esperando um pouco mais, porque grandes coisas ele iria ensinar através da vida de Lázaro. Ele iria ensinar o que ele diz depois da ressurreição, que ele chega lá, eu sou a ressurreição e a vida. Ele que crê em mim, ele que esteja morto, viverá. Então, para dar essa grande lição, Lázaro não podia estar no começo da doença. Para dar essa grande lição, Lázaro não podia estar com uma gripe, uma dor, precisaria estar morto, para ele ensinar que ele é a ressurreição e a vida. Então, nós não sabemos o que Deus quer ensinar através da nossa vida. Não sabemos o que Deus quer ensinar através da nossa experiência. Isso é verdade. Então, devemos viver e confiar que Ele sabe o que Ele está demonstrando através da nossa vida. Um lugar interessante, uma coisa também interessante desse texto de João 11 é que nós observamos que, primeiro, Jesus, ele não, como a gente comentou, ele não faz nada dentro, fora da agenda de Deus. Então, quando Jesus é provocado pela sua mãe lá em João 2 para atender a questão do vinho, né, que tinha acabado do casamento, Jesus basicamente não chega para lá e fala, ó, deixa que eu cuido dessa situação à minha maneira, do meu jeito, tem até a hora de eu agir. Tudo bem, eu vou trabalhar, mas é do meu jeito. Então, ou seja, Jesus, ele vai, quando os irmãos de Jesus o provocam a subir a uma das festas aqui no texto de João, Jesus ainda chega e fala assim, ó, para vocês o tempo está sempre certo, mas eu tenho o meu tempo de fazer as coisas. E a mesma coisa, quando Jesus ele consola os discípulos nesse viés, né? Fala assim, porque a situação era extremamente contrária. Não só Lázaro já estava, não só a enfermidade de Lázaro tinha progredido para uma morte, e Jesus já sabia isso por ciência divina. A gente percebe dos versículos de número 7 a 16 de João 11 que ele tem essa noção, mas a gente percebe que o cenário para Jesus é um dos piores. Ele está praticamente na sua última semana de liberto. E ele sabe que a partir do momento que ele for para lá, ele se torna um proscrito, ele se torna um procurado pela justiça. E Jesus, com esse milagre, ele vai... Observe, ele já está numa situação complicadíssima, ele já está sendo perseguido, ele já está sendo procurado, estão procurando ocasião, por enquanto os partidos religiosos da época estão numa disputa, por enquanto só tem fariseus e escribas disputando e brigando com Jesus, ainda a classe mais influente, que era dos saduceus, não tinha sido atingida. Lembrando que os saduceus não acreditam em ressurreição, e lembrando que esse milagre ele acaba afetando diretamente essa classe. Então, ou seja, Jesus ele está indo para uma situação que Tomé vai falar o seguinte, pessoal, a gente vai ter que morrer com ele. O pessoal chega, pô, senhor, você não está entendendo que você está querendo se aproximar de Betânia, sabendo que é na Judéia, sabendo que o pessoal já queria te apedrejar, sabendo que você fez um trabalho gigantesco lá purificando o templo, segunda purificação de templo, uma situação caótica, e você quer ir agora? Então, ou seja, Jesus vai num momento inesperado. Jesus é cheio de surpresas. Não tem como cerceá-lo, não tem como matematizá-lo, equacionar o agir de Deus. É por isso que depois, se não me engano, Tiago vai falar que a sabedoria de Deus age em multiformas. Jesus, ele trabalha na hora que raramente o tempo de Deus vai convergir para o nosso tempo. Raramente a nossa expectativa vai chegar. Jesus sempre nos surpreende. Esse é o fato. É verdade. Como inúmeros exemplos, né? Por exemplo, o jovem José, ele queria sair da prisão quanto antes, interpretou o sonho e por ele, queria que levasse o nome dele já
urgentemente para o faraó para ele sair de lá, mas o tempo de Deus não era esse, ele teve que esperar ainda mais 2 anos, teve que esperar no tempo certo. Deus o levantou para uma função totalmente especial ali como governador, e Deus ele faz isso, e tem momentos também de apreensão. A gente vê, por exemplo, lá o povo, na época de Esther, o povo sendo pressionado, inimigos contra eles, decretos contra o povo. Então parece que está tudo contra, ameaça de morte, ameaça de perseguição ferrenha, e eles estão lá nessa situação, e elas agem colocando o jejum, colocando o clamor, e Deus entra em ação e muda a situação. Mas antes tem um tempo da dificuldade, antes tem um momento do mal crescendo, antes tem um momento do inimigo conseguindo vitória, avançando as linhas de frente e o povo de Deus recuando. Então tem momentos que parece que você está ficando para trás, o inimigo está vencendo, o mal está vencendo. Assim como teve momentos lá nas lutas que Moisés baixava a mão, os inimigos vinham avançando contra o povo de Deus. E aí levantava as mãos, o povo de Deus avançava. Ou seja, esse vai e vem. Tem momentos que nós estamos bem, avançando, vitórias, conquistas, bênçãos chegando, mas tem um momento que parece que o mal está vindo e perseguindo, o inimigo atrás, o inimigo colocando laço, o inimigo acusando, o inimigo usando pessoas. Quero mostrar um pouco, quando estamos falando do sofrimento, é que esse vai e vem, esses altos e baixos, são inerentes às constantes mudanças e situações que Deus permite na nossa vida. E não tem como fugir, mas pelo contrário, estar preparado. Né? O apóstolo Paulo orienta a estar preparado para o dia mal, né? Porque o sofrimento vai fazer parte, vai chegar, vai bater na porta. E aí eu não devo de forma alguma duvidar do amor de Deus pela minha vida, que Ele sabe como fazer. Né? A palavra diz que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quanto mais eu passar alguma aflição neste tempo, maior será a glória revelada. Né? Então a gente deve descansar nesse amor e cuidado fiel de Deus. E lembrando que é o seguinte, né, ainda colocando mais um argumento do porquê sofremos, é porque a vida é feita de ciclos, né? A vida é feita de fases. E para que realmente você seja experimentado, você precisa passar por cada fase da vida. Eclesiastes no capítulo 3 mostra isso, Eclesiastes no capítulo 1 mostra isso, que a vida exatamente ela é cíclica. Então, independente do seu grau de espiritualidade, independente de como é o seu nível de amizade com Deus, é inevitável que você passe reveses. É inevitável que você sofra isso. E é importante colocar que esse sofrimento ele é acompanhado daqueles que são amadurecidos na fé, de que o entendimento do maduro da fé é aquele entendimento, eu gosto do Salmo 46, ele coloca isso de uma maneira muito clara. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aí termina no versículo 5 aqui. Deus está no meio dela, da cidade que está sendo açoitada pelas ondas, da cidade que está sendo a ponto de ser engolida. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Lembrando que aqui é uma alusão a Jerusalém, do alto da sua cordilheira de montes, sendo as nações representadas pelas águas bravias querendo invadi-la. Só que assim, enquanto tudo está um caos de forma externa, a cidade permanece em paz, porque a figura de Deus no meio da cidade garante a paz, garante a tranquilidade e garante a vitória. E aí ele coloca: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que é um dilema sobre duas afirmações de Jesus que parecem contraditórias. Porque ele diz que ele é a paz. A profecia diz que ele é o príncipe da paz. E aí tem momento que ele vem e fala: eu vim trazer espada, trazer guerra. Eu falei: mas explica melhor, né? O senhor é paz, e o senhor é espada, guerra, luta. Como encaixar essas duas coisas, né? E a vida do servo de Deus é isso. O servo de Deus em nós, o Senhor Jesus em nós, ele é a paz. Dentro de nós ele é paz, promove paz, ele gera paz. Ele garante termos paz, mesmo que do lado de fora
eu estou em espada, em guerra, em oposição. Nós somos a verdade, teremos luta com a mentira. Somos santidade, teremos luta contra o pecado. Somos luz, teremos luta contra as trevas. Então, é espada. Mas dentro de nós, ele é aquele que é o gerador de paz, que promove a paz, que é, se eu estiver em agonia, então eu vou aos pés dele, vou orar, vou buscar, e dele virá a renovação dessa paz, para que eu prossiga firme. Então, esse contraste de guerra e paz é algo que é vivido por nós. O sofrimento parece que vem trazer, olha, eu estou em guerra com a minha situação, estou em guerra com a minha luta, com a minha dificuldade, com um clamor que ainda não está sendo atendido. Mas a fé e a esperança nele faz eu descansar, confiar. Né? E muitos desses salmos são maravilhosos. Né? Você vê isso, experiências de aflições, angústias, perseguições e vividas falando com Deus, orando a Deus, louvando a Deus, e Deus fazendo toda a diferença, mesmo em meio a tantas guerras. Né? E uma coisa que eu acho interessante com essa questão de, falando de paz, de guerra, lembrando que o conceito de paz no Novo Testamento é o eirene, né, do grego, que é, a palavra paz ela é traduzida como do eirene, né? O eirene, ele traz a ideia de ausência de conflitos e de guerras, né? Mas olha que interessante, essa ausência de conflitos e de guerras, ele não representa necessariamente o seu externo, o seu exterior. A paz que Jesus ele dá, e ele deixa muito claro em João que ele dá como o mundo, ele dá não como o mundo a dá, ele dá de uma forma completamente especial. Ele traz um equilíbrio entre o homem e Deus. Ele traz uma reconciliação entre o homem e Deus que é baseado nesse amor infinito que fez com que o próprio Filho fosse entregue, que é o de João 3,16. E olha que Jesus ele chega exatamente com esse viés de paz, com esse viés de consolo, com esse viés de pacificação para Marta e para Maria, quando encontra elas aí no versículo de número 17 ao 26, quando tem o encontro com Marta, e do 28 ao 32, quando tem o encontro com Maria. Jesus ele chega trazendo essa paz, trazendo esse consolo. E não há ninguém melhor para consolar alguém do que o próprio Jesus. Observe que é um contraste violento. Aqui nós temos do 17 ao 26, os judeus representando aquelas casas de luto, né? Nós temos aquele grupo de pessoas chorando a morte de Lázaro, lembrando que o luto para o judeu, se eu não me engano, Barclay ele comenta isso, que ele era composto de 2 estágios. O estágio mais severo, ele acontecia durante 7 dias, após a morte do morto. Depois vinha um estágio mais pesado que correspondia a mais 23 dias, mais 30 dias. Né? E nesse momento, o choro era histérico, a angústia era histérica, tudo era muito alto, muito barulhento, muito histérico. E Jesus ele chega nesse momento de histeria, nesse momento de desespero, nesse momento de dor, e Jesus ele chega com uma palavra de consolo. E ele chega já, tal como o irmão Éder havia colocado antes, ele já chega já desafiando a fé. Porque Marta, quando se apressa para encontrar Jesus, coloca assim, ó, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No versículo 21, mas ela ainda coloca assim, mas eu sei que tudo quanto pedires a Deus, deixa eu considerar. Marta aqui, o Hernandes Dias Lopes coloca que ela sofre com uma coisa que é chamada lógica lógica, fé e razão, né? Lógica e emoção. Ela sofre porque ela pensa que ela olha um Jesus atuando no passado, mas tem dificuldade de ver Jesus atuando no presente, por mais que o versículo 22 é uma declaração espontânea de fé. Perceba que Marta fala com Jesus do seu coração, né? Ela abre o coração rasgando, se você tivesse aqui, a coisa teria sido resolvida. E ela não tem ainda uma compreensão total de que esse Jesus é um Jesus que muda todas as situações. Ela ainda não tem essa compreensão de que aquele Jesus que havia falado que a morte era para a glória de Deus,
de que maneira essa glória de Deus se manifestaria? Ela não consegue ter essa dimensão. E Jesus está trazendo paz com essa declaração, está trazendo consolo com essa declaração. Só que, mais uma vez, e aí eu vou colocar um outro argumento para a questão do sofrimento aí, que é o mote da nossa, é o fio condutor da lição. A nossa dificuldade humana de capturar os propósitos eternos de Deus nos impede de enxergar o agir de Deus no sofrimento. Essas perguntas, né? Se o Senhor tivesse chegado, não teria acontecido tudo isso. Pergunta que muita gente faz, né? Senhor, eu sei que você pode curar, mas eu não podia ter chegado antes não dessa doença aparecer na minha vida. É verdade. Né? Senhor, eu sei que você pode cuidar de mim, mas o Senhor não podia ter chegado antes desse acidente acontecer, antes de levar a vida do meu esposo. Então, antes de acontecer tal situação com meu filho, então são questionamentos. Não, o Senhor não poderia chegar antes? O Senhor não poderia ter vindo antes? Então, o ser humano, às vezes, questiona. E é da natureza humana querer entender o porquê das coisas. Mas, Senhor, por que isso? Por que não veio antes? Por que deixou acontecer? Por que veio essa situação difícil na minha família? Então, é do ser humano questionar. Isso é verdade. Como as duas falaram as mesmas coisas. Marta e Maria ambas falaram, se o Senhor tivesse aqui, não teria acontecido. Como se fosse, né, entre aspas, por que não veio antes? Por que não atendeu antes? E ele ministra essa palavra aí de fé, né? Ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. Pergunta para ela, né? Crê isso? Né? Ela lança uma fé futura, eu creio lá na ressurreição, lá no futuro, lá na frente. Né? Essa fé é válida, crer no futuro, crer na ressurreição, mas Jesus estava estimulando para que ela viesse crer no presente, crer no momento. Então, devemos crer que Deus pode agir hoje, crer que Deus vai agir amanhã, crer que Deus vai agir na eternidade, nas coisas vindouras. Então, nós não sabemos exatamente o que Deus vai fazer. Você pode fazer algo aqui em vida, mas se Ele não fizer, eu vou aceitar a vontade dEle, Ele vai fazer na eternidade. Ele tem as garantias eternas, né? Se Ele não der o livramento aqui, se Ele não fizer aqui, se Ele não tirar da morte aqui. A gente vê a galeria dos heróis da fé ali em Hebreus 11, a gente vê alguns foram vitoriosos no livramento, outros foram vitoriosos na sua morte, no seu martírio. Então passar o sofrimento como vitorioso. Um sofre pelo pecado, um sofrimento vergonhoso, desonroso. Mas aquele que está na presença de Deus, ele sofre vitoriosamente, porque ele é um justo, dependendo e esperando em Deus. Se Deus enviar o livramento, Ele glorifica. Se não enviar o livramento, a morte dele foi para a glória de Deus. Como aqueles jovens que, diante de uma fornalha aquecida, eles dizem, olha, nós não nos dobraremos. Pode aquecer, pode lançar. Ele pode livrar, mas se não livrar, também não vou me dobrar. Então, essa fé, a fé do hoje e a fé do amanhã ao mesmo tempo. Ele pode livrar aqui, mas se eu entrar e eu morrer, eu sei para onde eu estou indo. Então, ele dá o livramento eterno lá. Então, essa fé para o hoje e a fé para o amanhã. Não pode ter nem só uma ou só outra, né? Ter ambas dimensões de fé. E também a gente vê esse aspecto do questionamento humano. A gente vê a oração de Jesus. A gente vê Jesus passando um pouco também da responsabilidade humana, vocês tirem a pedra, né, a parte humana, eu vou fazer o milagre, mas vocês tirem aí, né? Tem momentos que Deus pede para nós alguma condição de obediência, alguma condição de atitude, alguma condição de exercitar algo que Ele determine eu fazer por fé. Olha, se Ele está mandando tirar, Ele vai fazer alguma coisa, então eu vou obedecer. Então tem momentos que, para a realização do milagre, não que nós vamos ser os causadores do milagre, mas por obediência e demonstração de confiança nele, eu vou obedecer o que ele está determinando o pedido para mim. Faz parte também. É interessante que quando Jesus ele chega nesse ponto, que depois ele tem o diálogo com Marta, depois ele tem o diálogo com Maria, se percebe que quando Jesus ele tem essa interlocução, essa última com Maria, todos começam a olhar para ele e a julgar que ele deveria ter se antecipado, que ele deveria ter estado lá antes, né? Então, a declaração dos judeus
vendo a Maria chorar, vendo como ele estava se condoendo, a declaração é que, poxa vida, ver como ele amava, versículo 36, o homem. Versículo 37, mas peraí, se ele amava tanto assim, porque esse que abriu, esse que fez um cego de nascença ter olhos, como é que pode ele não ter livrado esse que acabou de morrer, se ele amava tanto? E é interessante que no versículo de número 38, Jesus, ele coloca da seguinte maneira aqui, no versículo de número 38, né? Agitando-se novamente em si mesmo. E esse agitando novamente em si mesmo, ele traduz a seguinte ideia, né? Jesus, ele se incomoda com essas declarações que são feitas, porque essas declarações, elas vêm de uma maneira até... Um dos comentaristas coloca assim, uma possibilidade até hipócrita. E Jesus, essa ideia de incomodar-se dentro de si mesmo, ele dá a ideia assim de que Jesus, ele chegou e deu aquela rangida por dentro. Aquele suspiro, aquele bufar de incômodo. Falei assim, peraí, vocês estão aqui, estão consolando da forma errada. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer. E uma grande dificuldade que se tem quando você está num momento de angústia é você perceber a ação de Deus no presente. O irmão Eden colocou de uma forma muito interessante. Nós, como um povo de Deus, nós temos uma facilidade para enxergar Deus agindo no passado. Nós temos uma facilidade de enxergar Deus agindo no futuro. Mas há uma dificuldade tremenda de traduzir fé para o presente. Há uma dificuldade tremenda. Perceba que quando Jesus ele pede para tirar a pedra do sepulcro, tirar uma pedra que estava selando a entrada do sepulcro, a incredulidade de Marta se manifesta. Senhor, já é 4 dias, não tem mais o que fazer. Se você tivesse vindo, teria resolvido. Agora a sua resolução é só no futuro. Para agora não há mais solução. Já cheira mal. O que você vai fazer? Ele já está no estágio de decomposição. O que você podia fazer, na melhor das hipóteses, era em 3 dias. Tal como o irmão Eden colocou. Mas no quarto dia, aí Jesus ainda devolve para ele. Já não falei para você? Te disse antes quando mandei o mensageiro. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E realmente são palavras lançadas que até tiram a fé, as pessoas questionando ao redor, né? Mas cadê? Ele não poderia ter feito isso, ele não poderia ter vindo antes, ele que curou cego não poderia ter impedido a morte dele. Então, sempre ao redor das situações difíceis vai ter pessoas pessimistas, negativas, que vão tentar minar a fé, minar essa confiança. Então, são sempre as duas vozes que as pessoas ouvem, a voz de Deus e suas palavras e a voz contrária, para que se decida ouvir, crer e agir da melhor maneira. E aí Jesus lança aquela palavra de convocação para Lázaro vir para fora, o milagre acontece, a ressurreição acontece, ele traz aquele ensinamento, eu sou a ressurreição e a vida, para mostrar o poder sobre a morte, a autoridade sobre a morte, a autoridade sobre a vida humana. Foi algo tremendo, foi algo que impactou muita gente, como diz lá nos versículos 44, 45 em diante, que dizem, muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Ou seja, após esse grande milagre, muitos acreditaram nele. E aí, só depois de tudo isso que vieram compreender que Jesus tinha um propósito para demorar, um propósito para esperar mais, um propósito para experimentar a fé delas, um propósito para fazer que elas crescem de uma maneira diferente. Então, quando tudo acontece, as coisas se encaixam. Depois a gente vê, olha, Jesus sabia o que estava fazendo. Jó disse, agora eu estou te vendo melhor, agora sim eu te conheço de perto. Jó pôde dizer, olha, eu achava que conhecia, mas estou conhecendo agora depois de sofrer. Né? E elas dizendo, agora eu entendi. Olha, parecia até que talvez ele não amava, porque não veio atender, não olhou pra gente, não olhou nosso pedido, nossa petição. Mas agora eu estou entendendo que ele fez coisa maior do que eu imaginava. Como diz a palavra, ele faz além do que pedimos ou pensamos. Ele surpreende, o amor dele, ele demonstra. Então, crer e depender e esperar é viver esse amor, que ele sabe como demonstrar o amor dele por nós. Um ponto legal de complemento,
Quando Jesus faz a sua oração para trazer esse aspecto da ressurreição, ele coloca uma coisa interessante. Pai, no versículo 41, graças te dou, a parte B, por me haveres ouvido. Observe que sempre o milagre é uma resposta a uma oração. É interessante isso, é sempre resposta a um pedido a Deus. E esse pedido é traduzido em oração. Jesus já havia conquistado o milagre muito antes daquele evento em si. Jesus já havia orado, já havia pedido e já sabia da resposta de Deus. E aí, no versículo 42, ele coloca assim: eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. Então, João, quando escreve esse evangelho com o evangelho universal, ainda que tem um viés mais para os gregos do que mesmo para os judeus, mas um viés mais para os gregos, ele mostra um Deus diferente do Deus do panteão grego. Um Deus que se preocupa, um Deus que se interessa, um Deus que não tem aquela ideia de apatia, de que ele é apático em relação aos sentimentos e emoções, um Deus que não tenha sentimentos e emoções. Ele traz um Deus que tem sentimentos e emoções, que se condói, que se interessa por aqueles que se relacionam com ele, um Deus que sofre, que se humilha na forma humana para traduzir uma resposta de salvação, que se condói, que se incomoda, que procura consolar, que procura trazer respostas. Então, Jesus, em todos os aspectos, João ele apresenta ele um homem extremamente diferenciado, um Deus diferenciado. E tal como o Moeden colocou bem no início, o milagre de ressurreição de Lázaro é o último milagre, é o milagre mais estrondoso, é o milagre que vai gatilhar, de fato, vai colocar de fato a cabeça de Jesus a prêmio, vai entregar Jesus de fato para o seu sacrifício, e é o que vai propiciar, uma comoção política dentro de Israel, dentro das camadas de liderança, ao ponto de falar, gente, poxa vida, essa é a gota d'água. A gota d'água não foi ele ter purificado o templo, como os outros evangelistas colocam na harmonia dos evangelhos. A gota d'água foi ele ter ressuscitado um homem depois de 4 dias, se igualando com as obras do próprio Deus, provando que ele foi enviado por Deus, era igual, de mesma essência com Deus, de fato, era Deus. Louvado seja Deus. Para finalizar, podemos enxergar que o último grande milagre ele está mostrando poder sobre a morte. E logo ele vai ter a última semana e vai ir para a sua própria morte. Então ele deixou bem manifesto aos seus discípulos: olha, aqui está quem está acima da morte, quem tem poder sobre a morte, e agora vai atravessar pela morte e vai vencer ela também. Então Jesus ele está fazendo tudo no sua cronologia perfeita, no seu tempo perfeito, falando dessa sensibilidade de Deus. Você imaginar o próprio Deus em carne no meio de um velório, de uma família chorando, e ele chorando junto, um Deus que sente, que se compadece. Então, quando nós sofremos, ele sabe o que é sofrer, o que é chorar, o que é sentir, o que é estar no meio de um ambiente onde todos seus queridos estão chorando, estão angustiados. Ele em vida sentiu isso. Então, hoje ele entende plenamente, perfeitamente o nosso sofrimento. Ele passou por isso, ele se submeteu a passar pelo sofrimento. Ele é o servo sofredor, ele é o Cristo que veio padecer. Então, ele conhece as nossas dores, nos acompanha nas nossas dores, envia o Consolador para estar presente nas nossas dores. E nunca o servo de Deus, no meio do sofrimento, deve se imaginar distante de Deus. Pelo contrário, é nesse momento que mais presente ele está. Então, podemos enxergar o amor de Jesus, por trás deste grande milagre, esse grande fato de João 11, para fortalecer nossa fé e o poder dele sobre a morte, e o amor dele em qualquer situação, na bonança ou no sofrimento. O amor de Jesus é real em nosso meio, em nossa vida. Amém? Desde já agradecemos a sua participação acompanhando este bate-papo, que você tenha uma excelente aula da Escola Bíblica Dominical. Prossigamos estudando essa lição tão maravilhosa. O amor de Jesus é coisa gostosa demais de aprender, e que você tenha uma excelente aula e continue cada dia, cada lição acompanhando até o fim, e será uma grande bênção para crescimento espiritual das nossas vidas. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém.